Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós percebemos como que Jesus realiza os seus sinais. Esses sinais eles são realizados num caminho. Primeiramente, na primeira parte do Evangelho, nós percebemos que levam Jesus à casa de Simão e André. Chegando lá, vai encontrar a sogra de Pedro, que está adoentada. Aqui nós temos uma imagem interessante que remete àquilo que é o encontro com Deus, o encontro com Cristo, e aquilo que é o efeito desse encontro com Cristo. Porque Jesus vai adentrar naquela casa. Jesus se aproxima da sogra de Pedro, segura pela mão e ajuda a levantar-se. Então, a febre desaparece imediatamente e ela começa a servir. Vemos esses sinais, porque é isso que acontece no primeiro encontro com Deus. Porque Jesus, ele vem à nossa casa interior. Ele toca o mais profundo do nosso coração. Esse é o perfeito encontro com Deus. Ele vem no nosso leito. Ele vem nesse lugar de intimidade para curar-nos da nossa febre. A febre geralmente é um sinal de um malefício interior. Às vezes nós sentimos a febre, mas não sabemos qual é o mal interior que nós temos. Assim também, na nossa vida, o nosso pecado, muitas vezes, aquilo que aparece, que é mais visível, geralmente não é o problema, mas sim uma consequência de um problema. As más inclinações, os desejos, os prazeres, geralmente são efeitos de uma desordem que está muito mais interior. Por isso que Jesus toca no mais profundo dessas desordens, para realmente nos dar uma liberdade, para nos fazer levantar. E é essa grande graça que Jesus Cristo realiza na nossa vida. Ele nos liberta não só da febre, mas ele nos liberta também daquilo que é a raiz do mal em nosso interior. Aquele que é o defeito dominante, para se tornar um defeito dominado. E assim, ele nos segura pela mão e nos levanta. Isso significa que ele nos levanta, nos tira do nosso pecado para nos levantar, para nos colocar a caminho. E o texto sagrado vai dizer que
ajudando a levantar a sogra de Pedro. Ela se levanta, a febre desaparece e ela começa a servi-los. E aqui nós vemos o efeito importante daquilo que é um verdadeiro encontro pessoal com Deus. Porque o verdadeiro encontro pessoal com Deus nos leva a servir, nos leva a ter essa atitude de se dedicar à mesma obra de salvação. Pois não há verdadeiro encontro com Deus, não há intimidade com Deus sem um desejo profundo de se colocar a serviço desta mesma obra. Não há verdadeiro encontro se realmente nós não temos o desejo profundo de transmitir aquilo que nós experimentamos ao nosso próximo. Por isso que o Evangelho de hoje nos chama justamente a entender essa realidade do nosso encontro pessoal com Deus, porque Ele nos liberta das nossas febres, nos liberta das nossas doenças interiores, para nos colocar de pé, para que assim possamos servir com liberdade nesta obra de salvação. E os outros dois efeitos desse encontro pessoal é a humildade e o desejo de salvar almas. Por isso que depois desse fato, Jesus ele vai se retirar para orar. E assim ele vai ir para um escondimento. Ele vai para dialogar com o Pai. Assim também, essa humildade de sair do meio da multidão para ir ao encontro de Deus é algo que é muito importante na nossa vida e é um efeito daquilo que é o verdadeiro encontro com Deus. Porque o verdadeiro encontro com Deus não nos faz iludir-se com aquilo que são as glórias mundanas, com aquilo que são os aplausos, os méritos que muitas vezes vêm até nós, mas nós sempre buscamos o escondimento para ir nesse lugar de intimidade com Deus, porque geralmente a soberba, o orgulho, a vaidade, a vanglória sempre nos afasta de Deus, porque nós começamos a realmente buscar esses aplausos do mundo e esquecendo, tirando foco os nossos olhares daquele que realmente é digno de todo louvor. E no final do Evangelho nós percebemos os discípulos vão ao encontro de Jesus Cristo, dizendo que todos estão lhe procurando. Mas Jesus vai dizer, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Aqui nós vemos também a nossa missão. A nossa missão é anunciar a todos os lugares. A nossa missão é verdadeiramente anunciar a boa nova da salvação, para que essa obra de salvação toque a outras pessoas, toquem outras almas. E assim nós verdadeiramente vamos adentrando nesse grande projeto de Deus para a nossa vida, que vem a partir do encontro pessoal, da libertação dos nossos pecados e vai nos conduzindo a essa grande graça que é sim, estar sempre com os olhos fixos em Deus e nunca se deixar levar pelas glórias mundanas que corrompem o nosso coração e a nossa consciência, que nos impede de realmente levantar para seguir verdadeiramente a Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.